Tendências e oportunidades da adubação. Estamos hoje iniciando agora o nosso episódio do Helix Cast, onde a gente vai falar um pouquinho sobre essas tendências, sobre o mercado, com convidados especiais, porque vem hoje o nosso coordenador do curso de agronomia da UNO-Chapecó, Fábio Busnello. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado, Tangana. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito legal. E a Ana também, né? A Ana Vanazzi, que é engenheira agrônoma da Helix. E hoje a gente vai fazer esse papo rolar sobre adubação, sobre o mercado, sobre clima. Vamos fazer uma abordagem geral aí, mas olha, vou dizer para vocês, o papo tá bom porque o bastidor aqui já rolou interessante. Então você imagina nesse podcast. Então já nos segue lá no @helixsafras para você acompanhar tudo e também pelo nosso canal do YouTube. Mas para a gente começar, vamos agradecer aqui as presenças, né, Fábio? Comentei que fazia questão aqui da tua presença, porque além de professor, o Fábio é produtor, né, pesquisador, então tem aí muitos anos na área, né, Fábio? Sim, é um prazer a gente estar ajudando vocês nesse momento, conversar com o nosso produtor, levar informação, porque tudo aquilo que a gente ensina na academia, tudo aquilo que a gente promove com a nossa vida profissional e pessoal, traz bons resultados, né? Então, por que não estar aqui hoje também levar informação, conhecimento para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, né? E levar esse conhecimento de uma forma precisa, coerente, que possa ser aplicado nos inúmeros cultivos das nossas inúmeras culturas e nossas diferentes localidades do nosso Brasil. Muito bacana. Nós estávamos comentando aqui, Ana, que os cursos estão cheios de profissionais. Estávamos falando das várias instituições e a gente está vendo aí que o mercado está super aquecido, sobretudo na necessidade de profissionais. Então, esse conteúdo aqui nos ajuda muito, né? Nos ajuda no sentido de disseminar também esse conhecimento, né? Claro, de forma alguma a gente não pode deixar de levar essa informação aos lugares que a gente está precisando nesse momento. Seja o produtor, seja o nosso aluno, seja aquele que está investindo no meio da agricultura, seja aquele profissional que está pesquisando, se informando, se atualizando no seu dia a dia em busca de uma atualização profissional. Então todo esse conteúdo geralmente vai gerar bons resultados. Ana, sente a partir dos nossos episódios aqui, será que o produtor está nos assistindo lá? Tem algum retorno, algum feedback? Conta para nós. Boa tarde, pessoal. Gratidão por estar aqui mais uma vez, fazendo parte do HelixCast. Com certeza, Tangri, acredito que esse meio de informação está abrangendo cada vez mais, né? Está chegando ao campo também. Então, os nossos clientes também adoram, perguntam sempre como é que está acontecendo, como é que são... Cada vez pergunto mais sobre as novas edições, então eu acredito que sim, vai ser muito positivo. Muito bacana, então. Vamos começar, então, pensando no nosso tema aí, que a gente falou em tendências e oportunidades de adubação. Quando a gente começou aqui nos bastidores, a gente estava conversando que na nossa região aqui no Brasil, e acho que na região aqui sul, talvez seja uma necessidade um pouquinho maior, aí vocês podem falar um pouquinho sobre isso. A importância da adubação. Vamos pensar a adubação aí, depois a gente pensa na foliar. Como é que é essa relação para o produtor? Tem como pensar uma safra sem adubar? No momento, toda e qualquer forma de fertilizante que a gente coloca no nosso solo, ela é bem-vinda, né? Seja desde a adubação química, organo-mineral, até os nossos organos fertilizantes, isso nos traz muitos resultados. Hoje, nossos campeões de produtividade mostram que uma adubação bem feita, bem posicionada no campo, através de uma análise de solo em doses corretas, isso proporciona, além do maior rendimento, o maior retorno econômico por área produzida. Então, hoje, o fertilizante ele faz parte e necessidade de todos os nossos cultivos. Ana, concorda com isso, né? Concordo com o professor Fábio. Eu acredito que hoje a produção agrícola brasileira, sem uma adubação de solo, principalmente, né, é bem difícil que aconteça, né? E pensando nessa parte orgânica também, então, nessa parte mais conservacionista do solo, né, uma adubação aí é essencial. No caso dessa adubação mais foliar, porque a gente está falando aí num investimento que talvez seja um dos grandes custos da safra, né? E aí para o produtor que está aí pensando no seu negócio, na sua estrutura, enquanto vai investir, precisa estar com tudo muito na ponta do lápis, né? Perfeito. Hoje, se nós pensar na agricultura moderna e nossas safras que estão vindo, todo o patamar de produção das nossas culturas, nossos híbridos, nossas variedades, nossos cultivares, nós temos um alto padrão de produção.
são produções altas e elas vêm com banco genético altíssimo, então a gente tem que manter essa produção de alguma forma para que a gente tenha maior rentabilidade no campo. E não tem como hoje você pensar numa agricultura moderna sem utilizar um fertilizante foliar como uma medida que a gente faz a suplementação da necessidade da planta de acordo com o desenvolvimento vegetativo dela. Se a gente olhar toda a base da nossa adubação no solo, né, se o nosso solo não tem as características básicas bem corrigidas, consequentemente as nossas plantas vão sentir essa necessidade. E além do mais, todo o nosso fertilizante foliar aplicado hoje na agricultura, ele não vem apenas como uma complementação, e sim como um auxílio direto na necessidade daquela planta. Veja bem casos específicos que a gente vem enfrentando nesse momento, que são as estiagens, né, cada vez mais severas. Então, se a planta estiver bem nutrida, bem equilibrada toda essa parte de nutrição, consequentemente, esse rendimento da planta ele vai continuar produzindo. Porque, veja bem, a planta hoje, no momento que ela de estresse, da falta ou da necessidade de água, nesse exemplo do estresse hídrico, ela vai começar a gastar todos os componentes metabólicos, toda a sua produção, que eram destinadas para a produção de grãos. E aí, o que a gente faz? Entrando com uma complementação, no caso da necessidade foliar, entrando com a suplementação adequada, correta para aquela cultura, um bom posicionamento desse produto, a planta para de gastar essas energias e com essa suplementação ela continua produzindo, se sobressaindo no campo. Então veja bem, hoje a agricultura moderna ela precisa exatamente de tendências, tecnologias que sejam cada vez mais voltadas a gente manter esse rendimento na cultura, né? E ainda mais, veja bem, a necessidade de uma adubação foliar junto com um adjuvante, que auxilia toda a translocação, toda a parte, a medida de metabolização desses nutrientes na planta. Isso a gente tem uma agricultura, além da agricultura de precisão, mas sim uma agricultura inovadora e tecnológica na mão do nosso produtor. Como é que é feito isso, Fábio? Quais são as técnicas hoje, as tecnologias que são utilizadas para fazer essas análises? Hoje, principalmente, a gente começa lá na base, né? Faz uma análise de solo, faz toda a correção da adubação, mas à medida que essa planta vai se desenvolvendo, né? Geralmente pelas necessidades do clima, pela necessidade do tempo que essa planta está no campo, a gente vai ter que fazer uma suplementação, sim, através da adubação foliar, né? A Embrapa define isso muito bem, que é o nosso principal órgão, entidade de pesquisa no Brasil, e ela define que a adubação foliar é um preceito da agricultura que vai auxiliar o produtor no campo, na suplementação da necessidade. E a partir que a gente tem a planta se desenvolvendo no campo, a gente pode fazer o monitoramento dessa planta, sabendo as necessidades dela, necessidades reais de nutrientes através de uma análise foliar. Então a gente vai lá no campo, coleta algumas folhas e a gente consegue, através dessas folhas, fazer uma correta e calculada adubação foliar para a necessidade real dessa planta. E caso o agricultor resolva não fazer esse investimento, que riscos ele corre? Esses riscos são vários, né? São vários. Se a gente for olhar hoje o produtor, se ele não investir naquilo que é dele, no negócio que é dele, na situação real da propriedade, ele deixa de lucrar. E esse lucro compensa muitas vezes o investimento que ele vai fazer no campo. Veja bem, hoje o agricultor que faz uma análise de solo, agricultura de precisão, só que na economia que ele tem, colocando a nutrição adequada no seu talhão da forma correta, ele paga todo esse investimento já na primeira safra. Então imagina quando esse produtor adota técnicas inovadoras e no caso da suplementação através de um produto foliar, que sobressalto que ele pode ter e que sobressalto que ele pode atingir através dessa tecnologia que é tão precisa, tão barata e que vai já deixar um rendimento bem legal na mão dele. Então, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, ele começa a garantir a safra dele. É isso? Isso. Todas as nossas culturas ela tem um potencial genético, né? A soja tem um potencial genético. À medida que ela vai se desenvolvendo, esse potencial genético, né, de produção ele começa a cair em função das nossas diversidades climáticas, né? Hoje o homem ele controla 58 desses fatores, mas um ainda que ele não consegue, né, que é o clima, né? Por mais que a gente tenha áreas com irrigação, enfim, outras técnicas, mas o clima ainda é o nosso sobressalto ainda que a gente tem. Isso a gente não consegue controlar. Mas tudo aquilo que a gente fizer, aquele investimento que a gente fizer bem feito, bem posicionado, e eu sempre digo, né, com conhecimento, a gente vai ter com certeza uma lucratividade esperando por nós ali na porteira. E é uma loucura nessa questão do clima, que eu acho que isso aí é o que tira o sono do agricultor safra a safra. Sim,
E esse resultado reflete em toda a economia de uma região, do município e do país. A gente tem aí um país extremamente agrícola e eu acho que cada região, né, Ana, acho que a gente pode falar um pouquinho, cada região demonstrando um cenário também aí climático, que é um desafio ainda maior, né? Com certeza. Principalmente na região sul do nosso país, né, a gente vem enfrentando aí Rio Grande do Sul, principalmente. Tivemos aí 2, 3 anos de seca e depois uma enchente, né? Agora os produtores estão passando por uma seca novamente, então essa adubação foliar que a gente coloca, que a gente oferece para o produtor, eu acho que ela é bem posicionada, né? Então, fornecendo um alimento e uma concentração adequada aí para cada talhão, para cada cultura, sim, a gente ainda pode consertar e atingir altas produtividades. Então, aí vem alta produtividade, vem garantia, e isso é variável de cultura para cultura ou todas as culturas precisam, ou tem culturas que precisam mais? Algumas culturas elas têm necessidades bem localizadas durante o seu período de desenvolvimento, né? Algumas são mais no início e outras são mais focadas na parte do processo reprodutivo, né? Você planta soja, né? Soja, isso. E aí, o que você sente lá no dia a dia da tua propriedade? Hoje a gente percebe que na fase de enchimento de grãos, né, é um processo fundamental que a gente tem que ter fornecimento de nutrientes adequados e balanceados para as plantas. Senão isso reflete basicamente na nossa produtividade. Não vai encher. Não vai encher, vai ser um material mais leve, sem peso, e aí você tem perca de rendimento por talhão, por área e até mesmo por cultivares, né? A gente tem um peso bem diferenciado. Então, cada planta ela apresenta uma necessidade fisiológica durante o seu desenvolvimento vegetativo, né, e reprodutivo. Então, quando a gente fornece esses nutrientes de forma balanceada, adequada e bem posicionada no campo, o resultado, com certeza, ele é um resultado que vai ser significativo lá na rentabilidade da propriedade. Nós falamos... Ana, pode complementar. E bem lembrado, né, professor? Você, como produtor, acredito que antigamente você não tinha essa ferramenta na sua mão, né? Era só adubação de base, então a gente, atualmente, com essa adubação foliar, a gente consegue suprir a necessidade da planta, né? Até questões de pragas e doenças, hoje a gente consegue ver resultados positivos. Isso que a Ana fala também é muito importante, né? Quando você tem uma planta bem nutrida, bem saudável, a tendência dela de desenvolver algum patógeno, alguma praga subsequente causar redução na produtividade é bem menor. À medida que a gente tem plantas nutridas, bem saudáveis, o rendimento dela está garantido. São plantas que sobressaem no campo e mostram o retorno daquele investimento. Agora, quando a lavoura for mal manejada, né, você não tem uma especificidade, você não faz essa contabilidade dentro da tua propriedade rural, que a gente chama muito de empresa rural hoje, né? Nós precisamos ter todos esses custos, todas essas evidências, porque são gargalos hoje que a gente tem na produtividade. São pontos de fugas, né? E aí a gente entra hoje com uma tecnologia barata, inovadora, né? Que a parte da adubação foliar vem para complementar essa falta e a necessidade dos nutrientes em uma demanda específica da planta e que se sobressai no campo mostrando um monte de resultados muito produtivos e que hoje o produtor que usa, né, ele nos compensa com isso, né? Ele fala para nós, olha, usei o produto e está funcionando. Ele costuma associar que é como a saúde dele, né? Uma planta bem alimentada é uma planta saudável, resistente, né? Verdade. E tem como estar bem saudável sem se alimentar direito? É difícil, né? É difícil. É difícil. Não tem como. E a planta é um ser vivo, então vai precisar de todo esse cuidado, de todo esse carinho. Falando ainda de outras culturas, a gente falou aí um pouquinho da soja, estamos falando aí da adubação foliar, mas as outras culturas também vão, né? Hoje, na verdade, a própria adubação foliar, pelo que vocês estão falando, ela é uma evolução, é uma tecnologia que vem propiciando o quê? A alimentação da planta naquele período em que já está ali a planta, já está as folhas, já está um desenvolvimento, uma parte de enchimento. Então, como é que nas outras culturas isso se processa? Se processa de uma forma muito, muito significativa, porque olha só, hoje você pensando desde a área da horticultura, né? Desde a produção de olerícolas, desde a produção de frutas, de tubérculos, enfim, toda a produção vegetal hoje que é destinada à nossa alimentação,
ela precisa ter uma fonte de alimentação adequada. E a adubação foliar, ela vem trazendo na sua carga um monte de nutrientes que são essenciais para o desenvolvimento da planta. Temos vários micronutrientes que o nosso solo, aqui da região sul, né, que são solos interperizados, são solos mais profundos, dependendo da sua formação, eles têm a falta, eles não têm esse nutriente. No caso de micronutrientes como o boro, que ajuda muito no desenvolvimento da planta, na parte da floração, nós temos o cálcio, nós temos o magnésio, que ajuda em várias rotas específicas da planta. Então, desde uma planta comercial, no caso da soja que a gente vem comentando, mas desde a horticultura, da olericultura, da fruticultura, são nutrientes essenciais para o desenvolvimento da planta. Então, a gente pode posicionar o produto em vários momentos, em várias culturas, para a gente ter um resultado, além daquilo que a gente espera, ter uma planta nutrida, bem saudável, e aquela velha questão, né? Hoje você vai no mercado comprar um pé de alface, se ele está feio, você não vai comprar, ele vai ficar na gôndola do mercado. Então, na medida que o produtor entende isso, que é uma exigência também do consumidor, você tem um resultado e você tem um valor agregado e uma qualidade do produto entregue para a mão do nosso consumidor. Ana, eu queria que você falasse um pouquinho também, porque você também como produtora, né, desses resultados da adubação foliar lá na propriedade da tua família. Sim, Tang. A gente já faz atualmente praticamente uns 4, 5 anos que a gente trabalha com algumas... Antigamente era só milho e soja, né? Então a gente começou a fazer uma rotação de culturas maiores, né? Então a gente entrou com trigo também, entramos com aveia para pastagem, né? Então acredito que a adubação foliar, ela nos ajuda muito, né? Em fatores aí como o clima, que a gente está sofrendo muito, principalmente nessa safra agora de soja, ela vem para a gente poder fornecer para a planta macro e micronutrientes que façam com que ela resista mais, né? Então isso aumenta a nossa produtividade e nos traz segurança também. Nesse calor, sobreviver é um ato de resistência? É um ato de resistência, e veja bem isso que a Ana coloca, fazendo todo esse manejo correto nas culturas, a gente tem a produção também da planta, que a gente induz ela à resistência a pragas e doenças, e também a esse estresse climático. Quando essa planta está bem nutrida, as deficiências que podem ser ocasionadas pelo estresse, pelo calor, por essas temperaturas altas, elas também se sobressaem no campo, desde que a gente tenha uma nutrição balanceada. Eficaz, né? Correta. Quais que são os erros mais comuns que vocês percebem que o produtor comete quando a questão é essa adubação foliar? Então, Tangri, hoje o produtor ele tem um leque de tempo curto, né? Então, muitas vezes o produtor aí faz a aplicação de foliar num período específico do dia que não é adequado, né? Por exemplo, com uma alta temperatura, vento forte, então isso não é adequado, né? Muitos produtores também hoje não têm uma assistência técnica direta, né? Então acabam utilizando doses incorretas, concentrações altas, e faz com que isso acabe se tornando, digamos assim, fique acumulado ali no seu solo, né? Então, algo que é em excesso também prejudica, acaba fazendo com que a planta fique com fitotoxidez e alguns outros problemas, né? Má formação de nódulos também. Então, quer dizer, se ele não souber calcular certinho a quantidade do adubo, o momento em que ele vai aplicar, ele pode estar jogando o jogo contrário. Produto e dinheiro fora, né? Como a gente costuma comentar com o produtor. E é muito importante isso que a Ana fala, que desde o posicionamento do produto, a correta informação, a correta assistência técnica, para você diagnosticar na planta qual é o nutriente que ela está apresentando sintoma de deficiência, para uma correta e manejo da adubação de uma forma suplementar, junto com a adubação foliar, de uma forma bem coerente e bem precisa, nós acabamos caindo exatamente num erro, né, no campo, que é o posicionamento desse produto. Se hoje nós aplicar em temperaturas altas, consequentemente boa parte desse produto vai ser perdido em função da temperatura. Ele vai volatilizar para a atmosfera, não tem outra questão. E se nós aplicar com uma incidência alta de chuva na sequência, também a gente vai ter uma forma de perda. São duas formas mais comuns. Mas o posicionamento do produto no campo, de uma forma bem correta, ele mostra muitos resultados, assim, resultados satisfatórios e muito coerentes.
É importante essa análise, né, essa assistência técnica, né, Fábio? Sim. Porque me parece assim, o produtor, ele e são áreas gigantes, né? Sim. A área do agro, ela é muito grande, então cada um aí tem a sua área de atuação e estar no seu lugar correto, me parece bem importante, o agrônomo fazendo a sua parte, né, fazendo essa análise, talvez laboratório, não sei esse processo como um todo, mas é bem importante cada um assumir o seu papel, né? Assumir a sua responsabilidade dentro da assistência do produtor. Por isso que o produtor ele busca empresas sérias, empresas que têm um atendimento qualificado e no momento que ele precisa, né? E é isso que a gente vê com os produtores hoje que utilizam o Helix, né? Eles são produtores que utilizaram, acreditaram e continuam investindo. E nós temos vários retornos de feedbacks do nosso pessoal até que nos assiste, né? Que com resultados satisfatórios, resultados assim coerentes, e quando eles mandam essas respostas, com certeza para nós é um estímulo a gente continuar trabalhando, evoluindo e levando conhecimento para todo esse pessoal que está aí no campo nos assistindo hoje. E também podemos levar em consideração, né, que hoje cada solo, cada área é um tipo de solo diferente, é uma cultivar diferente, então a equipe técnica precisa estar bem capacitada e também entender a realidade do produtor, né? Porque cada caso, cada cliente é uma forma diferente de você poder abranger e trabalhar, né? São muitas especificidades, né? A cultura, o tipo de solo, o clima, o que incide, se está numa montanha, se não está, porque até posição solar vai diferenciar, não vai? Sim, o que a gente fala muito para os nossos agrônomos no campo, aos nossos produtores, cada propriedade ela tem que ser manejada da forma que ela vem sendo conduzida. Para cada um a gente tem uma informação que ela deve ser cumprida. E para cada um é uma forma diferente de a gente se comunicar. O manejo da propriedade A é diferente do manejo da propriedade B. Se a gente vê o produtor hoje que faz produção de milho, foragem para alimentação animal, a parte de nutrição daquelas plantas é bem diferente para o nosso produtor de grãos, que tem uma rotação de culturas. Então, para cada nível de propriedade, desde o pequeno, do médio, do grande, nos nossos empresários rurais, todos eles nos seus níveis, a gente tem que levar uma informação adequada, uma informação coerente. Isso que a Ana fala, a capacitação da equipe técnica é muito importante dos nossos agrônomos que vão estar lá no campo levando essa informação e saber diagnosticar qual é a melhor informação que cabe para aquele produtor naquele momento, durante aquele período, durante aquela safra, ou até mesmo diante daquele ano agrícola que vai se propiciar para o próximo ano, né? Se for um ano mais chuvoso, se for um ano mais seco, mas qual o manejo que a gente precisa adotar para cada uma dessas realidades? Isso mesmo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a questão do clima, porque, na verdade, a gente tem, nos últimos anos, uma situação climática muito adversa. Parece que, não sei, mas eu não consigo ver uma estabilidade, o que a gente tinha 20 anos atrás, aquele verão, aquele inverno, bem determinados, tem uma volatilidade muito grande e para o produtor, se para a gente que está na cidade é difícil lidar com isso, eu imagino como é para o produtor que está dependendo, né, financeiramente, sua família, estrutura o seu negócio, desse clima aí. Como é que vocês veem essa questão climática? Então, Tangri, é um desafio constante, né? Tá do lado do produtor realmente é uma batalha todo dia. Entender a necessidade aí e entender o clima, a gente nunca vai conseguir realmente entender, né? Então, a gente tá aí a uma empresa a céu aberto, né? E então, todo dia é uma adversidade nova que a gente aprende a lidar com isso, né? E hoje a gente tem um leque também aí de culturas que a gente pode estar diversificando, né? E também fazer um manejo bem correto e deixar o solo aí bem preparado para essas adversidades. Isso que a Ana coloca é muito importante, né? Porque o produtor ele tem que manejar a sua área de uma forma bem precisa. E com muitos dados climáticos a gente tem hoje, mas a gente tem previsões de estiagem que fatalmente estão nos castigando nos últimos anos, né? Mas desde que o produtor adote manejo no solo, manejo conservacionista, faça a rotação de culturas, é um seguro que ele tem contra essas estiagens, né? E isso para o produtor rural é um ponto muito importante que a gente deve focar isso. A gente não pode ser mais imediatista nas nossas ações, né? Ou dizer que isso pode dar certo. Não, a gente tem que ter muita precisão e muito conhecimento. Uma coisa que eu queria comentar com vocês, assim, a gente tem, que saiu na última resposta do Fábio, nós temos uma situação de mercado, não só na agricultura, mas em todas as áreas,
da alta precisão, do alto desempenho, da alta exigência, aquilo que você comentou do mercado, né? O consumidor não vai pegar o tomate mais feinho, ele vai pegar o mais bonito, né? Então, assim, o nível de exigência profissional para tudo está muito alto. E como os olhos do mundo do agronegócio estão no Brasil, o nível do nosso produtor também está sendo mais exigido. É uma impressão minha ou uma realidade do mercado que está nos apertando? Hoje é uma realidade que a gente vem enfrentando e a gente precisa qualificar todas as informações, né? Hoje todo produtor ele precisa entregar toda aquela produção dele com uma alta qualidade, grãos com qualidade, hortaliças com qualidade, frutas, leite, carne e outros derivados, né? Tudo isso é uma exigência hoje do nosso consumidor por toda a parte dele, uma produção ambientalmente correta e ambientalmente justa. Então a gente, como profissionais que estamos ali no campo, bate muito essa questão hoje do reflexo da nossa sustentabilidade no campo e a sustentabilidade desse produtor. Então isso permeia por vários caminhos que a gente tem que entregar de uma forma correta todas as informações, porque a gente quer que aquele produtor continue ano após ano com a sua propriedade, seja sustentável, economicamente viável, para que ele possa permanecer na agricultura. E isso a gente tem que levar muita informação, muito conhecimento, muita tecnologia. E hoje o nível dos nossos profissionais que vão no campo, eles têm que estar muito bem qualificados, com muito conhecimento. Porque hoje, na nossa era, né, nós temos um reflexo bem grande no campo, nós temos vários profissionais formados que estão no campo, nós temos profissionais advogados, administradores, engenheiros agrônomos que estudaram e estão tocando suas propriedades. Então a gente tem um nível de crescimento, conhecimento tecnológico muito além de várias outras regiões do país, e esse conhecimento ele está se divagando dentro das propriedades. Então a gente tem que ter uma equipe muito técnica, capacitada, com muita informação real, para que a gente consiga ter uma assistência adequada aos nossos produtores hoje. Com certeza, sem contar que hoje o nível da inteligência do produtor mudou muito, né? Com toda essa nova tecnologia que está inserida no meio agrícola, né? O produtor está muito mais capacitado. Então a equipe técnica também precisa chegar muito mais preparada, né? Até abro essa pergunta para o professor: como preparar esse acadêmico para chegar lá no agricultor? Hoje nós preparamos basicamente os nossos estudantes de uma forma para que eles conheçam a realidade onde eles vão trabalhar, né? A gente tem disciplinas específicas como planejamento, economia, administração, a parte de empreendedorismo rural, toda a parte de solos, plantas, e são matérias que são formadoras de competências e habilidades para que esse estudante possa chegar lá no campo, enfrentar uma realidade, as mais possíveis que tem e as novas e emergentes que possam estar surgindo. Sem contar a parte do estágio também, né, professor? Que eu acredito que é um meio aí de aproximar o acadêmico do produtor e entender realmente a realidade do campo, né? E os estágios acadêmicos, eles são assim primordiais na formação. É mão na massa. É mão na massa. É quando o aluno pisa lá na propriedade e se encanta pela profissão. E aí ele aprende junto com o produtor. E olha só hoje no nosso oeste catarinense, quantas propriedades que a gente tem, quantas famílias que estão sobrevivendo no campo a dia, construindo gerações. Então perceba que o aluno ele não é só uma assistência. É algo a mais que ele tem que entregar para essa família, para esse produtor rural, porque é de lá onde ele tira todo o seu sustento. Nós temos essa questão da sucessão. A gente teve lá nos anos 80, né, uma debandada geral. E aí depois a gente começou um processo que já não é mais o mesmo. Em que ponto a gente está nessa questão da sucessão familiar? Os jovens estão ficando, estão indo embora? Nós comentávamos isso na graduação e comentamos em várias disciplinas. Uma vez, para o cara permanecer no campo, ele tinha que sair estudar. E hoje, para ele estar no campo, ele precisa estar formado e com muito conhecimento, né? Porque toda a parte da tecnologia mudou. Hoje nós percebemos que os filhos do produtor estão utilizando inteligência artificial, estão utilizando ferramentas de inteligência, ferramentas tecnológicas, pesquisando produtos, pesquisando inovações no meio da agricultura para aplicar na sua propriedade. Ele já está consciente de que ele precisa de tecnologia para gerir a propriedade, é isso? Precisa de muita tecnologia e muita informação, né? Hoje nós temos um novo público no campo, que é muito além daquilo que a gente esperava, com muita tecnologia, com muito conhecimento, com muita sede de empreender nas suas propriedades. Mas para tudo isso ele precisa do quê?
precisa dessa informação. Precisa que informações como essa, nesse podcast que a gente está gravando hoje à tarde, né? E dessa forma levar esse conhecimento bem específico para esse produtor rural ou para esse produtor que gostaria de empreender e inovar na sua propriedade. Isso é muito bom, e sabe que eu fico feliz de que esse material vá para o ar, porque a gente também quer aí massagear o ego do produtor, né? Fazer com que o produtor, os seus filhos, a sua família, se sinta orgulhoso do que produz, da sua empresa, né? E que veja isso com bons olhos e que queira e que invista e que o nosso país cresça cada vez mais nesse sentido, né? Porque a gente tinha antigamente uma visão pejorativa até em algumas regiões. E hoje não, a gente sabe que é de muito trabalho, muita tecnologia, muito esforço, e isso tira, né, talvez o produtor de um lugar ali que em algum momento esteja à margem para o centro das atenções, né? Hoje a gente tem campanhas aí nacionais, em grandes TVs, falando do agro, né, e repetindo o quanto é importante. E isso é uma questão não só de status, mas uma questão de sustentabilidade. E isso, para o nosso produtor hoje que nos assiste, ele sabe de todos os caminhos que ele percorreu para manter aquela propriedade, né? Todas as diversidades, todos os problemas, todas as dificuldades que ele sofreu naquela caminhada até chegar na data de hoje. Então, o que a gente pode dizer para o nosso produtor que produz lá com muita honestidade, com muita simplicidade, é que hoje ele é um grande sobressalto hoje na economia do Brasil. E hoje adotar informações, ferramentas, como hoje a gente está gravando, né? Todo esse podcast através do que? De uma tecnologia inovadora que pode ser utilizar para o produtor rural. E olha só, a gente atinge quantos produtores hoje na nossa conversa, no nosso produto, na informação que a empresa leva do posicionamento correto e preciso de um produto, né, Ana? Que traz muitos resultados hoje para o nosso produtor. E que orgulho que não é para um pai, para o produtor, né, ver a propriedade crescer, ser continuada. São histórias que estão ali dentro, né? São nossos avós, nossos pais, então poder tocar isso, levar isso para frente é muito importante, né, Tangri? É uma vivência aí dentro do agro que passa por gerações e gerações. E que nos enche de orgulho, né? Que mais famílias consigam dar sequência aí nos seus negócios, porque o triste seria o contrário, né? Sim. Quando a gente vê aí os negócios crescendo, vê o agro crescendo, é um reflexo também de que essa base, de que esse 1 a 1 lá na propriedade também está fazendo sua parte, né? E que bom que nós estamos nessa sala hoje sentados, podendo levar essa oportunidade de mais conhecimento produtor. Que bom que a gente possa estar aqui, levando essa informação com qualidade, com forma científica, precisa, para que o produtor também possa dizer, olha, vamos optar por mais uma ferramenta dentro da propriedade com um investimento barato e que dá resultados. Então esse é um ponto fundamental que a gente pode passar ao nosso produtor rural hoje que nos assiste e a todos que permeiam pelo meio da agrícola. E que bom também que a gente tem essas novas tecnologias, né? Então são novas pessoas, um novo público aí tocando novas propriedades com uma tecnologia muito mais avançada e a gente preza para que isso dê certo, né? Ana, colocando um pouco dos produtos da Helix, né? Ela tem bioestimulantes, micronutrientes, aminoácidos, ácidos úmicos, adjuvantes. O que é o diferencial que a Helix oferece para o mercado nesses produtos? Então, Tangri, como você mesmo comentou, a gente tem um leque aí de produtos hoje dentro da nossa empresa, né? Então, o diferencial aí dos nossos produtos é que a maioria deles, hoje a gente consegue ter um complexo de macro e micronutrientes disponibilizados em um único produto, né? Além de uma assistência técnica aí focada nos nossos produtores, então cada região hoje do Brasil e também do Paraguai, a gente tem uma equipe capacitada, né? E que consegue realmente fazer o posicionamento desse produto, né? No campo para o produtor. E para quem quer começar a utilizar esses produtos, que orientação você daria? Então, primeiramente que esse produtor, né, entre em contato com a nossa equipe, com a nossa empresa, também fazendo uma pequena demonstração, né, a gente sabe que hoje para a gente poder colocar um produto dentro da propriedade também é um estudo constante, né, então fazer uma avaliação aí do custo do produto, dessa concentração, do que o produto vai colocar para a planta, né, o que ele vai responder também, então através dos lado a lado que a gente costuma falar, né,
trabalhos, sobre as nossas pesquisas também. Hoje a gente tem vários produtos aí com pesquisas direcionadas, então a gente disponibiliza esses resultados também para o nosso produtor, para que ele se sinta mais confiante. Muito bem, eu acho que a gente fica feliz por ver os resultados que temos colhido, né? Em meio a tempos de adversidades climáticas quase que constantes, né? Uma hora seca, uma hora enchente. Mesmo assim, a gente tem tecnologia e tem recursos para manter a produtividade, para manter as nossas famílias também, né? Porque é uma questão de sustento das famílias da nação. Então, isso tudo nos enche de orgulho. Eu estou muito feliz com esse podcast aqui. Tenho certeza que esse conteúdo vai reverberar em muitas propriedades, né? Você que está nos acompanhando também pode encaminhar para o seu vizinho, para sua vizinha, para outros produtores, para colegas agrônomos, né? Para quem se interessa pelo agro, para quem quer ver o mundo um pouquinho mais verde, né? Isso mesmo. Podem divulgar nos grupos do WhatsApp, nos grupos da família, tá, né? Isso é muito importante, que a informação chega e ela deve chegar nos níveis que a gente precisa, atendendo todos os produtores. Muito bem. Gente, eu queria que vocês agora colocassem as considerações de vocês sobre esse nosso bate-papo. Aí, se tem alguma coisa que vocês gostariam de ressaltar, que a gente talvez não questionou aqui, fiquem à vontade. Esse momento é muito importante também de agradecer, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui presente, agradecer ao nosso produtor rural que nos assiste em todas as suas propriedades, em todas as regiões do país, e também falar que qualquer dúvida que eles tenham, qualquer especificidade, podem entrar em contato com a gente, que nós vamos de alguma forma estar respondendo todo mundo. E mais uma vez, né, deixar bem claro que as informações, elas devem chegar para todos os produtores. E quem tem dúvidas, né, entre em contato com a gente, que a gente está aí à disposição para tirar e sanar qualquer questão que possa ser relevante ao nosso conhecimento do agro. Gostaria também de agradecer a todos que estão nos assistindo, né? Nossos produtores, nossos clientes, nossos amigos e parceiros que estão aí conosco no dia a dia e que a gente está junto e que eles podem contar conosco sempre. Então, agradecer imensamente a presença de vocês. Ana, obrigada. Professor, muito obrigada. Sei que a sua agenda é uma doideira, né? É uma agenda pesada. O curso inteiro para coordenar, muito trabalho, muita pesquisa, muito estágio e tirou esse tempo para estar aqui conosco. Então, muito obrigado. Desejo que o professor retorne conosco e nós temos aí outros temas também relevantes e o professor está sempre envolvido com as pesquisas, tem muita informação ainda para trazer para a gente, né? Bacana, então a gente quer que retorne aí, que a parceria seja longa. Muito obrigado, Tangrana. Eu fico à disposição, fico elogiado e de uma mesma forma, fico honrado por participar nessa tarde com vocês, porque a gente precisa de alguma forma disseminar esse conhecimento, fazer a difusão dele e que ele possa chegar em todas as nossas propriedades, para quem nos assiste, para os nossos produtores, e até mesmo a gente fica à disposição para futuras oportunidades. Muito bem, eu como comunicadora sou muito suspeita, né? Porque eu acho que a comunicação é ponte e é isso mesmo. Quanto a gente não levar ela para frente, não faz sentido, né? Então esse conhecimento é importantíssimo de chegar no nosso produtor. Agradeço a presença de vocês. A nosso bate-papo foi leve, foi até rápido, né? Porque correu leve. Então, muito obrigado pela presença de vocês. A gente fica até o próximo. Então, siga-nos no @ElixSafras. Assista no YouTube, Spotify e a gente se vê no próximo ElixCast.